A sua tontura, labirintite, pode ter tudo a ver com zumbido. Você sabia disso? Você tem zumbido, tem tontura? Isso pode significar uma doença chamada doença de Meniere, que eu falei aqui extensivamente sobre ela, os sintomas e por que ela acontece no último vídeo. Se você não viu, vale a pena ver. Terminando esse vídeo, eu vou deixar o link lá na descrição. Mas aqui eu vou me aprofundar no tratamento, como é que eu controlo a doença de Meniere. Afinal de contas, né, ela tem controle, eu consigo reverter os sintomas dela? A gente vai descobrir juntos aqui. Pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista, formação extra, olha só, em tontura e vertigem. Então eu atendo muito a doença de Meniere, que é uma doença descrita desde 1848 por um médico francês chamado Prosper Meniere, como eu expliquei lá no primeiro vídeo. Essa doença gera crise de vertigem terrível com fenômenos auditivos, então junto com a crise de tontura a pessoa tem pressão no ouvido, ouvido entupido, pressurizado, ou um apito forte, um zumbido forte, um barulho forte, ou até mesmo uma sensação de perda auditiva durante as crises. Essas crises duram pelo menos 20 minutos, mas no normal a gente vê durando horas, às vezes até dias, para pessoas recuperar de uma crise terrível de Meniere. São crises que acontecem muito espaçadas no começo, uma vez a cada ano, 2, 3 anos, e vão ficando cada vez mais frequentes, só que aparece também um zumbido crônico. Um zumbido constante, que às vezes começa antes, às vezes começa depois das crises de vertigem aparecerem. E ao longo dos anos, perda auditiva, a audição vai se degradando. Então eu tenho que tentar interromper essas três coisas. Eu tenho que tentar tratar de alguma forma para não ter crise de tontura, não ter crise de vertigem. E você aí que tem vertigem bem sabe como é sofrido ter uma crise, às vezes acaba com o dia, perde o dia de trabalho, perde um compromisso, perde, né, um encontro, um cinema, perde uma coisa importante que você tinha para fazer. Mas eu também tenho que tentar atuar no zumbido, porque o zumbido ele pode ser enlouquecedor para algumas pessoas, pode gerar ansiedade, depressão. Então uma das metas é também modular o zumbido. E claro, tentar proteger a audição ao longo do tempo para não deixar que a audição se deteriore, se ela se perca ao longo do tempo. Será que isso é possível? Vou comentar. Pois bem, expliquei no último vídeo que a doença de Meniere acontece por uma pressão alta do líquido do labirinto, uma produção excessiva dele. Então, a ideia do tratamento é fechar as torneirinhas que estão abertas mais do que o normal e com isso diminuir a produção de líquido e com isso tentar contornar os sintomas da doença de Meniere. E para isso eu tenho vários remédios, por exemplo a beta-estina, por exemplo diuréticos como a hidroclorotiazida, por exemplo a acetazolamida, que é o Diamox, entre outras opções. Lembrar que não se medique jamais, tá? Aqui eu estou citando exemplos a título de curiosidade. Se você tem doença de Meniere, você tem que buscar um médico para o tratamento adequado. Se automedicar é extremamente perigoso, o tratamento vai variar muito de pessoa para pessoa. Lembrar disso, hein? A beta-estina é hoje um dos remédios mais usados. Inacreditavelmente, a gente descobriu que a pessoa pode usar até 20 comprimidos de 24 mg ao dia. Olha só, hein? É um remédio muito bem tolerado, normalmente sem efeitos colaterais, mas poderia ser um problema em pessoas com asma grave e pessoas com úlcera gástrica, que são as duas principais ali contraindicações relativas do remédio. É uma medicação que costuma funcionar, mas normalmente a gente tem que ter uma marca boa e uma dose adequada, né? Uma dose que funcione para aquela pessoa. Então a beta-estina é uma opção. A hidroclorotiazida e outros diuréticos também é uma opção clássica. Por curiosidade, inútil, nos Estados Unidos não se usa beta-estina, lá foi proibida a beta-estina. Na Europa se usa muito, nos Estados Unidos eles usam mais diurético. No Brasil a gente pegou meio que o melhor dos dois. A gente usa muitas vezes uma combinação de beta-estina e diuréticos para casos mais difíceis, né? Fecha essa curiosidade inútil. O importante é você saber que tem sim então esse tratamento. O que é o ruim? O ruim, não vou mentir, tá? Tem que falar a verdade. Provavelmente você vai ter que usar esses remédios pro resto da vida. Não tem efeitos colaterais a longo prazo, mas tem que usar. É como se fosse um diabetes ou uma pressão alta do sangue. Se a pessoa para o remédio, diabetes descompensa. Se a pessoa para o remédio da pressão, volta a ter crise de pressão. O Meniere é muito parecido. Se eu paro os remédios para Meniere, volta a produção excessiva do líquido, volta a ter as crises de tontura, as crises de vertigem. A boa notícia é que normalmente a maioria das pessoas respondem muito bem ao tratamento, ficando livres de crise. A meta é essa, não deixar que a crise de tontura aconteça. Ou que se acontecer, que seja de vez em nunca uma crise fraquinha que com os abortivos a gente resolve fácil.
Não está conseguindo isso, a gente vai aumentando dosagens, associando opções terapêuticas até chegar no resultado esperado, que é não deixar as crises acontecerem. E o zumbido? O zumbido já começa a ser um grande desafio. A gente sabe que a gente consegue com o tratamento, isso na prática, hein? Na literatura a gente nem tem tanta certeza. Mas na prática a gente vê que a gente consegue modular o zumbido. Como assim? Diminuir o volume, deixar ele menos perceptível, menos incômodo, para você não ficar o dia inteiro lembrando do zumbido, pensando nele, ele ficar te atormentando a fazer as suas coisas. Mas no geral ele não some. Tem até pessoas que com o tratamento ele desaparece. Tomara que seja o seu caso, mas a meta, a maior parte das vezes, a gente consegue modular para ele não ficar incômodo. Lembrar que para zumbido tem vários outros tratamentos que a gente pode lançar a mão, inclusive na doença de Meniere, tá? Tem estimulação magnética transcraniana, tem aparelho para zumbido, fisioterapia especial para zumbido. Calma, tem um vídeo aqui recente meu que eu falei tudo que você tem que saber sobre zumbido, eu vou deixar o link lá na descrição. Eu falo todos os tratamentos existentes hoje, comprovados hoje para zumbido. Vale a pena você dar uma conferida se você tem. Agora, o maior desafio de todos no Meniere é a perda auditiva. Não existem estudos que mostrem que a gente consegue proteger a pessoa da perda auditiva ao longo do tempo. Mas vou confessar que na prática fica a impressão que aquela pessoa que está bem tratada, ela tem uma perda de audição muito mais lenta do que quem não está bem tratado. Como assim? Eu desacelero a perda, eu ganho tempo. Eu ganho mais tempo com a audição saudável, a perda ela é mais lentificada. Isso é uma impressão da prática, tá? E agora a gente tem um remédio chamado Epsilon, que vai sair resultados provavelmente agora em agosto desse ano, 2024, onde ele promete recuperar um pouquinho da audição perdida, onde ele promete proteger a audição e também diminuir muito o zumbido. Então a gente está bem entusiasmado, esperando esses resultados, é uma novidade que vem. Calma, você quer saber mais do Epsilon, o SPI 1005, nomes confusos, né? Eu já tenho vídeo aqui falando sobre ele, tá? Vou deixar o link na descrição também, olha só, hein? Você já tem lição de casa depois do vídeo, acabou o vídeo, você tem mais 3, 4 vídeos para ver na sequência, então não desanima, maratona esses vídeos que você não vai se arrepender. Aproveita e segue o canal, poxa, não conhece a gente? Muito bem-vindos aqui no Neurologia e Psiquiatria, tem vídeo sobre ansiedade, depressão, bipolar, sobre mente, curiosidades do cérebro, tem muita coisa bacana aqui. E olha, ajuda, né? Vamos compartilhar esse vídeo lá nas nossas redes, porque deve ter muita gente por aí com tontura e zumbido querendo saber dessas informações. Lembrar que para perda auditiva da doença de Meniere, muitas vezes também o aparelho auditivo vai ser necessário. Na verdade, em algum momento, com certeza, ele vai ser necessário. Antes se tinha uma proposta de só usar o aparelho auditivo para fazer a pessoa escutar melhor. Por uma questão óbvia, né? Estou escutando menos, coloco o aparelho auditivo para ela escutar mais. Mas hoje a gente já sabe que indicar bem e precocemente um aparelho auditivo pode ser importante para estimular as áreas da audição, as células da audição que ainda não estão lesadas, então teria um papel protetor para a audição que ainda está boa, assim também protelando, né, desacelerando a perda auditiva, e também, olha só, curioso, hein, um protetor cognitivo. Escutar bem tem tudo a ver com cognição. Então a indicação precisa e precoce de aparelho auditivo pode diminuir a chance da pessoa ter problemas de Alzheimer no futuro. Olha só isso, hein? Então, sempre na doença de Meniere, um acompanhamento com um sério otorrinolaringologista para focar nessa questão da audição, de aparelho auditivo, é super importante. Então faz parte do tratamento do Meniere a atenção às crises de vertigem, a atenção ao zumbido, a atenção à perda auditiva. E lembrar que a gente tem reabilitação vestibular. Muitas vezes, com os ataques que o labirinto sofreu, a pessoa ganha o que a gente chama de desbalanço. Como assim? Um lado funcionando menos do que o outro. E aí entra a reabilitação vestibular para tentar fazer com que esse sistema se recalibre, o que é muito importante, pensando em proteção de equilíbrio, pensando em fortalecimento do sistema contra futuras crises. E também junto dá para a pessoa fazer uma performance de reabilitação para zumbido. Isso mesmo, existe uma fisioterapia que ajuda na modulação do zumbido. Então, para a doença de Meniere, reabilitação vestibular para o desbalanço e para zumbido é super importante. E tem também a estimulação magnética transcraniana que pode ajudar em sequelas muito graves, pessoas que já tiveram perdas muito terríveis da função do labirinto, que tem um desbalanço, um lado muito diferente do outro. A estimulação magnética transcraniana pode ser uma ferramenta super importante no processo de recuperação desses casos mais graves. Lembrar que a doença de Meniere ela pode ser só de um lado, mas em 50% dos casos ela pode bilateralizar.
e para o outro lado, né? Então começa de um lado e depois começa do outro lado. Para essas pessoas que têm dos dois lados, a questão auditiva ainda é mais sensível. Pois claro, né, a pessoa pode ficar sem escutar dos dois lados, que seria péssimo e que a gente não pode deixar acontecer. Pessoal, deixa de ser tonto, me segue aqui para saber tudo sobre tontura, espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui, né, você sabia da doença de Meniere, você já tinha ouvido, quais tratamentos você já tentou, compartilha informação aqui que você pode estar ajudando outras pessoas também. Um grande abraço e agradeço a audiência.